Torcedor coral que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O Santa Cruz em seu terceiro empate no Campeonato Pernambucano. 1-1 na estreia contra o Afogados, 3-3 no clássico contra o Náutico e hoje um 0-0 deprimente contra a equipe do Porto. Um jogo tecnicamente muito discutível. Duas equipes fizeram uma partida bem acanhada. Uma partida muito complicada de se acompanhar. Essa que é a verdade no jogo de hoje entre Porto e Santa Cruz. Um empate valorizado pelo Gavião do Agreste. Enquanto para a Cobra Coral mais um resultado ruim no Pernambucano. Se no pré-nordestão o Santa conseguiu duas vitórias importantes na temporada, quando o assunto é campeonato estadual, o Santa ainda não sabe o que é vencer. E a partir de agora, a gente tenta trazer para o torcedor o que foi que aconteceu no Lacerdão, que o Santa não conseguiu de maneira alguma furar o bloqueio da equipe do Porto. Bem montada até, né, pela proposta do campeonato e por aquilo que o Porto almeja na competição. Bem montado para quem sabe permanecer na elite do futebol pernambucano pensando no ano que vem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e, claro, comenta à vontade e compartilha esse conteúdo nas suas redes sociais. Santa Cruz evoluiu, né, de um jogo para o outro, se a gente levar em conta o clássico contra o Náutico. Talvez a vulnerabilidade defensiva que o Náutico demonstrou naquela ocasião tenha facilitado as ações para a equipe do Santa naquele empate em 3-3. A gente conta nos dedos, né, as opções que Raniel Ribeiro teve hoje e que de fato produziram algo dentro de campo. Lucas Silva muito bem marcado, mas ainda assim é um importante jogador nesse começo de ano para a equipe do Santa Cruz, assim como o Jefferson Feijão, que hoje errou mais até do que o normal, mas foi uma peça bem ativa pelo lado direito, acabou no segundo tempo sendo substituído, né, pelo Tarles. Mas se a gente tem um lado direito muito participativo, o lado esquerdo do Santa, ele só consegue trazer um pouquinho de lucidez dos pés de Ian Rodrigues, que é um bom marcador, em alguns momentos tenta chegar, né, à frente com bons cruzamentos, mas Hugo Cabral, a temporada que Hugo Cabral está fazendo no Santa Cruz, ela é simplesmente de dar dó, torcedor coral. É de ter pena do atleta. Fisicamente, um jogador que ainda não está no nível de seus companheiros e tecnicamente umas atuações bem discutíveis de Hugo Cabral até então com a camisa do Santa. Hoje deu para perceber que os principais jogadores do Santa, eles foram bem marcados. Já falei do Lucas Silva, a gente pode colocar nesse bolo também o Anderson Ceará e também Arthur Santos. O meio de campo do Santa Cruz hoje perdeu Daniel Pereira e até pelas outras ocasiões, né, de ausências de atletas da equipe do Santa Cruz, poderia se esperar a entrada do Anderson Paulista. Mas não, Raniel Ribeiro optou pela entrada de João Eric, que até então nas movimentações treino, né, ainda na pré-temporada, era o preferido do treinador, mas durante os jogos, né, válidos, né, as partidas oficiais do ano de 2023, a gente já percebeu uma inserção de Anderson Paulista na equipe. O ataque carece de peças com qualidade. A ausência de Michael Douglas, de uma certa forma, faz falta a esse time do Santa Cruz. Dagson é outro jogador que, sem dúvida alguma, o torcedor do Santa Cruz vai ficar na bronca aqui nos comentários com ele. Muito abaixo das expectativas hoje. Dagson não fez um bom jogo, né, e chegou a ser substituído, né, para a entrada do Gabriel Cardoso e ser vaiado pela torcida do Santa Cruz. Uma partida bem abaixo de Dagson, né, até então, um jogador que é o substituto imediato do Michael Douglas, mas que não consegue se firmar, mesmo tendo feito um gol naquela partida contra
a equipe do Afogados. E mesmo a aposta nos atletas da base, né, a gente poderia apoiar hoje a atuação mais acanhada do Santa aos atletas que foram ausências no compromisso, né, como o próprio garoto David, como Daniel Pereira, como Michael Douglas, mas as peças de reposição foram bem colocadas, mas acabou não rendendo. Seria simplista de minha parte falar apenas no gramado do Lacerdão, que favoreceu, é bem verdade, o jogo do Porto, que já está mais ambientado com a situação deste gramado em Caruaru do que propriamente a equipe do Santa Cruz. Mas, de fato, uma atuação bem aquém do que a gente viu, por exemplo, no segundo tempo do Santa contra o Afogados e no clássico, principalmente contra o Náutico. Hoje esbarrou numa defesa jovem da equipe do Porto, com poucas finalizações, chances claras de gol. Na entrada do Gabriel Popó na vaga do Hugo Cabral ainda gerou ali uma situação um pouquinho mais perigosa num cabeceio para a boa defesa do Henrique, mas demais foi um Santa Cruz pobre no setor de criação, um Santa pobre na tomada de decisão, um Santa bem abaixo daquilo que a gente viu no último final de semana. E vai ter que melhorar, vai ter que buscar resultados na disputa do Pernambucano. Agora vira a chave para a Copa do Nordeste, tem jogo contra o Vitória, que também não vem bem no Baiano, vem de 2 derrotas, 1 empate, tá pior até do que o próprio Santa Cruz na disputa de seu estadual, mas são 2 equipes que no sábado vão apostar única e exclusivamente todas as suas fichas na disputa da Copa do Nordeste, porque o início no estadual ele não foi positivo. 2 equipes que inclusive vieram do pré-nordestão, mas que no estadual não estão correspondendo às expectativas, até por serem apontadas por muitos como favoritos em seus campeonatos locais. Mas a partida do Santa hoje, altamente questionável, e eu obviamente que vou querer a opinião do torcedor. Foram apenas os desfalques? Foi a concussão do gramado que faltou hoje para o Santa sair com um resultado bom de Caruaru? Comenta à vontade, se inscreve e vem com a gente. Até mais!